Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Founder to Founder e hoje eu tô com o Matheus Weigand aqui. Matheus, cara, muito obrigado pelo seu tempo, por participar do programa. Eu queria começar perguntando assim, então, quem que é o Matheus? Boa, Bruno. Obrigado pelo convite aí. Prazer estar com você. A gente estava até falando aí, né, que pô, a gente sempre se vê no LinkedIn, né, mas nunca chegou a trocar ideia, então vai ser bem legal esse papo. Mas, cara, me apresentando aí, né, pra galera, sou o Matheus. Estou empreendendo aí há mais ou menos 2 anos e meio, mas estou há quase 10 anos no mercado de SaaS. Eu comecei minha carreira na Nelway, né, uma empresa que foi vendida aí para 1,8 bi para B3. Era um SaaS também, era uma plataforma de dados que era vendida com algumas finalidades para ajudar times de vendas e marketing, compliance, etc. Eu saí da Nelway em 2023 para fundar a GetDemo, que foi a minha primeira empresa, né? Até trazendo um contexto legal, hoje eu tenho 3 empresas, né? Todas são produtos de SaaS voltados para marketing e vendas B2B, né? Então são soluções para ajudar os times de marketing e vendas. Depois falo um pouquinho mais sobre cada uma delas e tem uma comunidade também hoje focada só em SaaS B2B também, que une founders, C-levels também dessa vertente, né, que está diretamente conectada com os meus negócios, que também tem como ICP principalmente outras empresas de software, né. Aí falando um pouco da minha história, eu comecei em 2023 a postar conteúdo no LinkedIn falando sobre marketing e vendas. Eu já tinha uma bagagem bem legal por conta dos 7 anos que eu fiquei lá na Nelway vendendo para empresas de todos os tipos, né, e maturidades diferentes de estrutura comercial no nosso software. Comecei a postar alguns conteúdos, comecei a crescer bem rápido a minha audiência, usava uma linguagem bem informal, que na época ninguém usava isso em LinkedIn, né? Meio que uma linguagem de bar, trazia meio que a vida real, algumas polêmicas. Começou a crescer bastante isso. Isso foi essencial para impulsionar meus negócios, então a GetDemo cresceu muito rápido por conta disso. GetDemo, que foi a primeira ali que eu comentei, que é uma plataforma de demo interativa. Logo depois, né, eu percebi que tinha espaço para resolver outros problemas. Foi aí que eu abri a SalesBuddy, né, que é uma inteligência artificial que preenche o CRM de vendas automaticamente, se pluga com videoconferência, Legal. VoIP, WhatsApp, etc. Depois eu abri a Growfluence, basicamente, que é um marketplace que conecta influenciadores B2B de LinkedIn com empresas, né, para empresas que querem alavancar lançamento de produto, gerar um awareness mais orgânico. Então meio que peguei aquilo que eu fiz para crescer meus negócios e criei um negócio para conectar empresas com influenciadores que quisessem crescer Legal. de forma também. Então esse é um pouquinho da história e do ecossistema aí que eu criei até então. Que bacana, cara. E é muito louco, né? Você para pensar que você montou 3 empresas, já tem um faturamento bacana, e aí eu gostaria que você contasse um pouco disso pra gente, e ainda produz conteúdo, tudo isso num período de 2 anos, né, cara? Então foi bem acelerado, né? Então eu acho que a gente podia fatiar um pouco essa jornada em etapas, assim. Primeiro vamos falar das suas empresas, né? Conta um pouquinho pra gente sobre as suas empresas hoje, quanto elas faturam, qual o seu estágio, o que você está fazendo, seus desafios, só para o pessoal ter uma fotografia aqui do seu momento, sabe? Legal, é tanta empresa que a galera até confunde, né? Mas, bom, a GetDemo, como eu comentei, que é a plataforma de demos interativas, foi a primeira que a gente trouxe para o mercado, né? Hoje ela já está com 350 clientes. A gente acabou de bater aí 500 mil de MRR, então, pô, já é uma Legal. empresa que fatura seus 6 milhões ano, então a gente veio numa tocada de crescimento bem grande. A gente iniciou muito vendendo mais no transacional, então a gente tirava muita demanda para startups e etc. E aí a gente tinha um ticket médio de R$ 1.000 por mês, e aí isso escalou, pô, só que a gente sabe que o mercado de software ele tem um certo limite, né? Porque a gente só vende para empresas de software, então não tem mais que 20 mil empresas de software no Brasil. E aí a gente começou a mirar mais no enterprise, então a gente acabou atraindo pela minha estratégia orgânica grandes contas. Então hoje é iFood, CRM Bônus, TOTOS, Senior, Omie, todas as grandes empresas são clientes nossos. E aí a gente começou a mirar um pouco também no enterprise. Então a gente criou ali uma estratégia mais enterprise, lançou novos produtos, né, e tem trabalhado numa visão ali de land expand dentro dessas contas. Então, agora a gente está conseguindo crescer a passos largos porque a gente tem fechado contratos maiores, de 20, 30 mil reais por mês nas Que contas delícia. grandes, né? Então, acho que a história mais legal da GetDemo foi porque ela começou no transacional e usando a estratégia transacional a gente atraiu grandes logos por ser um produto totalmente diferente que ninguém fazia no Brasil. E aí, dentro das contas grandes, eu falei, cara, agora tá na hora da gente começar a criar produtos e mexer aqui na nossa cultura de go-to-market para conseguir crescer e gerar grandes tickets, né? Então, essa é um pouco da história da GetDemo. A SalesBuddy, ela veio
mais ou menos um ano depois, já tinha uma audiência grande, então foi legal porque foi uma empresa que deu para rampar muito rápido. A GetDemo ainda demorei um pouco mais porque eu estava construindo audiência no paralelo, né? Sales Buddy já tinha uma carteira gigante na GetDemo, já tinha um canal muito bem estabelecido, autoridade, etc. Então a Sales Buddy hoje está com mais ou menos um ano, solução, como eu comentei, né, de preenchimento de CRM automatizado. E cara, nessa empresa a gente está numa tocada bem legal também, então até uma coisa legal que vários clientes que são clientes da GetDemo são clientes da Sales Buddy também, são estruturas societárias diferentes, então uma empresa não tem nada a ver com a outra, o único elo que elas têm é literalmente eu, né? Então muita gente pergunta, vocês compartilham recurso? Não. Inclusive são estratégias totalmente diferentes, né? Na Sales Buddy a gente captou investimento, a gente é uma empresa que tem um mercado um pouco maior, menos nichado, então a gente está indo num caminho mais acelerado, enquanto na GetDemo a gente foi numa estratégia mais bootstrap, então eu vivo dois universos completamente diferentes. Caramba, que viagem, cara, que legal. É muito louco isso, é muito louco. É bom que, cara, tem coisas boas de um lado, coisas boas do outro, e uma coisa serve para me fazer até como aprendizado, né? Porque, cara, rodar isso ao mesmo tempo é muita loucura. Conheço founders que já fizeram, primeiro uma bootstrap, né? Ou primeiro foram um lado de investimento, depois trocaram estratégia. Eu tenho vivido isso ao mesmo tempo, né? Então a Sales Buddy hoje está com 150 clientes, a gente vai bater agora 200 mil de MRR, ainda não está no tamanho da GetDemo, até pelo tempo, mas tem se desenhado, uma empresa com bastante potencial, assim, pelo que a gente tem acompanhado, né? E, cara, tem a Growfluence, que eu comentei, essa é mais recente, a gente ainda está meio que validando o modelo de negócio, uma empresa que, como comentei, conecta os influenciadores B2B com as empresas, né? E ali a gente está com faturamento de 50 mil mensais, então ainda é mais faturamento mais tímido, mas é uma empresa que a gente ainda está evoluindo plataforma, ela é bem recente, então tudo isso é meio que um ecossistema, né? Se você parar para olhar, todas essas empresas a gente vende para as mesmas pessoas, marketing e vendas, né? Então as coisas não estão totalmente conectadas, mas estão ao mesmo tempo diretamente conectadas quando a gente fala de público potencial ali. Não tem como você não se animar com o que eu vou te mostrar aqui nesse rápido intervalo. Esse aqui é o Yuri, que transformou o problema da mãe dele num negócio altamente lucrativo. Esse modelo de negócio é conhecido como micro-SaaS e o Yuri, em um ano, saiu de 0 a 1.000 clientes faturando R$1 milhão. Se você quer estar num ambiente com outros empreendedores como o Yuri, eu te convido a conhecer o MicroSaaS Pro. O MicroSaaS Pro ele é perfeito para quem quer montar o seu primeiro MicroSaaS e ir de 0 a 1, alcançar seus primeiros R$10 mil de faturamento. Para quem já tem um SaaS e quer sair de 10 para 1.000, 2.000 clientes e escalar o seu negócio. E para quem é investidor e está buscando oportunidades para investir ou MicroSaaS para comprar. O MicroSaaS Pro ele inclui o meu curso do Zero ao MicroSaaS, que vai te dar todos os caminhos para você lançar o seu MicroSaaS e alcançar seus primeiros R$10 mil. Nosso curso de automações com IA para você aprender a montar seu primeiro MicroSaaS de IA. Nós também temos workshops mensais, mão na massa. Nós temos Q&A comigo todo mês, meu acompanhamento pessoal no WhatsApp, networking de altíssimo nível com o Rony Meisler, por exemplo, da Reserva, ou a Camila Farani, até do Shark Tank, e muito mais. Acelere o seu crescimento e venha conhecer o MicroSaaS Pro agora mesmo. E você acha que a produção de conteúdo foi fundamental para você montar essas empresas? Ou você teria montado elas independente de ter audiência ou não? Se você me perguntar o que é mais valioso, todas as minhas empresas junto ou o meu LinkedIn, eu vou falar 10 vezes o meu LinkedIn. Porque eu construí ali, foi uma rede, cara, muito qualificada, que acompanha meu conteúdo, que já confia em mim, vamos dizer assim, né? Aquilo me abriu muita porta, tanto a porta para fazer palestra, porta para cliente, para networking. Então, a questão do conteúdo foi extremamente valiosa para mim, para conseguir, inclusive, fazer com que as empresas crescessem rápido, porque foi a audiência orgânica dali que fez, né, a demanda ser gerada, as vendas serem fechadas, os clientes, né, crescerem para outros produtos que eu tenho ali. Então, cara, para mim, sem dúvida, isso foi o pilar essencial e é um negócio que eu sempre bato na tecla todo dia, que, cara, quem não dá a cara a tapa vai ter muito mais desafio para crescer, vai gastar muito mais para conseguir chegar no cliente final. Então, enfim, acho que é uma tese até que você compartilha bastante, né? Mas eu gosto muito que você faz o build in public também, né? Você não só produz conteúdo para gerar autoridade, como você também fala sobre as suas empresas e ao falar sobre elas também
também se gera leads indiretamente, né? Então acho que isso é muito legal, assim, você ser transparente em relação à sua jornada, né? Essa jornada de Building Public, ela é algo recente ou você faz ela desde o primeiro dia que você começou a sua startup? No início eu comecei muito falando de conteúdo mesmo para persona de marketing e vendas, né? Então eu falava de geração de demanda, de venda, para me conectar com as pessoas de alguma forma. Depois de um tempo, eu comecei a perceber que, como caso né, o público das minhas empresas, o ICP, é outras empresas de SaaS, eu comecei a perceber que eu começar a compartilhar os desafios que eu passava, e assim por diante, era algo que atraía outros fundadores e C-levels também. Então eu conseguia chegar numa persona que, além da persona de gerência, de marketing, de vendas, que era principalmente o decisor ali que a gente vendia, mas eu conseguia chegar num nível acima. E isso, pra mim, eu falei, cara, porra, olha que legal, né? Eu tô conseguindo me conectar direto com outros fundadores que são os potenciais clientes e que vão ter muito mais a caneta para comprar os meus produtos ou para levar isso lá para dentro. Então eu comecei a ajustar um pouco o meu conteúdo para um mix entre essa vertente de marketing e vendas, growth, que é um negócio que eu gosto muito de falar, é meu core, é um negócio que eu sei fazer, né? Mas ao mesmo tempo eu comecei a trazer um pouco do meu desafio de construção, que também se conecta, querendo ou não, com growth, com marketing, com CS, etc, para público, porque eu percebi que era um conteúdo que gerava bastante valor e me aumentava um nível ali de networking, de conexão com o meu cliente potencial, né? Se você, assim, antes da gente seguir, eu tenho várias perguntas, mas assim, como a gente vai fugir um pouco da esfera de produção de conteúdo, eu queria deixar uma pergunta aqui. Se você hoje fosse começar de novo a produzir conteúdo, pensando numa visão mais profissional, assim, de tipo gerar leads para seus negócios e tal, você faria algo diferente ou o que você faria se você começasse agora? Cara, acho que assim, né, o que eu faço agora é um resultado de muito erro e acerto no começo. Então, se alguém que tá vendo aqui, né, quiser um conselho para começar isso, o que eu falaria? Eu falaria, cara, primeiro, escolhe, né, uma persona, obviamente, um segmento, não tenta escrever para todo mundo, se conecta com as pessoas, então cresce sua rede de maneira direcionada. Por exemplo, você entra nos seus navigators, consegue mandar 250 convites por semana. Cara, mapeia teu mercado potencial e toda semana manda 250 convites. Por quê? Porque essa galera vai se conectar com você, vai ver seu conteúdo, consequentemente vai engajar e vai espalhar esse conteúdo. Então, criar uma rede super qualificada é um negócio que faz todo sentido. Hoje, além de eu ir atrás de novas conexões, eu tenho muita gente já qualificada que vem atrás de mim, porque consome meu conteúdo e meu próprio conteúdo qualifica essas conexões, né? E o terceiro ponto é você bater em cima de uma tese. Então, uma coisa que eu vejo em comum, minha e sua, inclusive, é que a gente tem uma tese que a gente defende, né? Eu tenho uma tese de mundo perfeito de negócio, você tem a tua, acho que a gente até compartilha bastante coisas em comum, e a gente sempre está falando da nossa tese em óticas diferentes, né? Então, isso acaba educando as pessoas, porque quando o cara está me acompanhando há 2 anos e está vendo o meu ponto de vista de várias coisas e defendendo uma tese, cara, você acaba vendendo um posicionamento que depois, né? Claro, vai ter gente que concorda, gente que não concorda, gente que vai acompanhar em algum momento vai passar a concordar, mas que isso gera um efeito de educação muito grande e, consequentemente, captura de demanda depois, né? Porque você vai oscilando isso com call to actions, você vai falando das suas empresas no meio do caminho, as pessoas vão querer saber, pô, quem que é esse cara aqui que eu acompanho todo dia, o que a empresa dele faz? Então, eu diria muito que eu começaria fazendo esse arroz com feijão aí de, cara, conectar com as pessoas certas, bater em cima de uma tese, né? E constância, porque a gente sabe que não é da noite pro dia que a gente consegue ter sucesso nessa estratégia, né? Boa, excelente dica. E, cara, todas as suas empresas você fez 0 a 1 delas, o 0 a 1 do processo de validação em go-to-market, ele foi via conteúdo ou você também testou outros canais? Como foi esse início, né, dessa jornada? Porque, cara, 2 anos é muito pouco. Então, assim, o que você construiu eu acho foda, assim, pra caramba, né? Como foi essa jornada de início? Legal, cara. Foram algumas camadas de validação. Então, o conteúdo foi uma delas. Inicialmente, a gente não tinha nem produto ainda e eu já fazia conteúdo como se eu tivesse um produto e falava dele. E a gente fez um site vagabundo no Wix lá para ver se a galera ia atrás de entender mais e gerar uma reunião. Então, isso foi super bacana. A gente não tinha produto, a gente já fazia conteúdo, já tinha uma landing page. A gente fez um Figma, isso na época da GetDemo, que a gente navegava no Figma mostrando para o cliente e chegava no final da reunião, o cara, pô, quero fechar. Ou a gente, não, tá bom, mas a gente vai precisar de mais um mês aí, porque a gente tá com Legal.
Então isso foi muito Gostei. legal, porque no meio do caminho a gente foi coletando feedbacks, né? A gente não ficou enrolando para lançar o negócio. Então isso foi um ponto bem positivo, porque enquanto eu estava desenvolvendo o produto, eu já estava gerando demanda, já estava criando base de cliente, já estava fazendo uma validação, né? Então eu tenho muito essa cultura de, cara, não tenho medo do cliente, prefiro levar uma porcaria de um negócio para o cliente e ele me dizer isso rápido, né? Sem ficar enrolando, sem perfeccionismo, do que pensar em algo extremamente robusto. E assim, a gente sabe bem, né? Quem fica pensando muito, vai chegar no cliente e vai se lascar do mesmo jeito, porque no final quem vai dizer o que funciona e o que não funciona é o mercado, não tem jeito, né? Exatamente. E no caso da Sales Bud, até, né, se você for pegar quando a Get Demo foi fundada, que foi 2 anos e meio atrás, a diferença de quando a Sales Bud foi lançada há 1 ano atrás, pô, não tinha ainda um Lovable, o No-Code não tava bombando ainda 2 anos e meio atrás, né? Então, quando a Sales Bud veio, foi legal porque a gente conseguiu fazer um MVP um pouquinho diferente. Então, não foi um Figma e hard code, a gente conseguiu usar algumas APIs ali, aqui, né? Usou um pouco de AI, de No-Code, fez uma primeira versão capenga, validou. Cara, aí Montou um depois a gente Frankenstein foi ali, pro hard né? code, exatamente. Então foram histórias diferentes, mas eu acho que o ponto principal delas foi a gente nunca teve medo de sentar com o cliente, até quando a gente não tinha nada, né, para conseguir escutar feedback e gerar demanda desde o dia 1. Cara, que foda, né? Até porque a gente fala muito, né? Todo empreendedor fala, pô, distribuição vem antes de produto, né? E aí sempre fica, tipo, como faz, como faz? Pô, isso aqui é um exemplo clássico e claro de como fazer, né? Você produziu conteúdo sobre algo que você não tinha, fazendo fake until you make it, né? Você construiu uma landing page pro cara lá, tipo, fingiu ter o produto, conseguiu uma série de validações, produziu conteúdo em cima dessa jornada de aprendizados também, ou seja, você criou uma flywheel ali, né, de conteúdo, validação, sem ter o produto, já com uma listinha de espera de pessoas querendo comprar, né? Então, acho esse processo muito bonito, assim. Se hoje eu fosse começar um business do zero, eu faria a mesma coisa. Porque, cara, até para você entender o que é a sua proposta de valor de verdade, né? Porque às vezes a gente cria uma percepção de uma proposta de valor e o cliente chega para você e fala, vou usar para outra coisa, para outro fim e tal, e tudo que você imaginou foi água abaixo, né? Então esse processo ele evita muito achômetro, né, cara? E uma coisa legal também, eu tenho as 3 empresas, mas eu, como comentei no início, eu tenho uma comunidade de SaaS B2B também, né? Essa comunidade hoje tem quase 4.000 pessoas. Grande parte founder, C-level, uma comunidade super bacana. Sabe como é que ela surgiu? Eu fiz um post no LinkedIn falando assim, eu vou criar a maior comunidade de SaaS B2B do Brasil. Aí falei lá um pouco, e coloquei assim no final, quem tiver interesse em entrar, comenta SaaS BR Club, que eu já tinha uma ideia de nome. Cara, depois eu te mando esse post, tem quase 5.000 comentários de gente pedindo. Aí eu falei, nossa, fodeu, vou ter que criar. Nem queria criar comunidade, eu só lancei pra ver se rolava. Aí percebi que tinha voltado lá do Saster, lá na Califórnia. Falei, cara, deixa eu testar isso aqui pra ver se no Brasil a galera quer. E bizarro, a galera quis absurdamente. Pô, montei mais um businessinho que na verdade é um canal que fortalece minha autoridade, né? Fortalece a awareness das empresas, gera um conteúdo super bacana pra quem tá dentro, que extrapola as empresas, né? Então, porra, é um outro exemplo aí de uma situação que um post me fez validar um apetite de mercado, né? Faz todo sentido, cara. E você falou que você não usa a mesma equipe entre os negócios, né? Então, como que você faz, assim, quando você começa um negócio do zero? Você faz tudo você mesmo? Você contrata uma pessoa para te ajudar? Como que é essa parte por trás dos bastidores? Boa. Cara, assim, não tem conexão nenhuma entre os negócios, cada uma tem seus times individualmente. A GetDemo hoje tem 17 pessoas, a Sales Bud hoje está com 13 pessoas, a gente está com mais algumas vagas abertas. Então hoje como é que funciona isso? Cara, assim, eu acho que se eu misturasse todas as estruturas, as empresas perderiam o foco, em produto, perderiam o foco em go-to-market. Então, acabou acontecendo no meu caso aqui. Da primeira, obviamente, já tinha o meu sócio que trabalhou comigo na Nelway, que é o Vitor. A gente montou a GetDemo um tempo depois. Meu outro sócio, o Rafael, a gente também trabalhou junto na Nelway. Inclusive, ele é meu tio. A gente ficou 10 anos juntos trabalhando e a gente sempre quis empreender também em família. E aí a gente falou, cara, veio essa ideia da Sales Bud, a gente falou, vamos montar isso junto, bora. E aí a gente fez uma estrutura para cá. Então, hoje não tem nenhum
nenhum tipo de compartilhamento, né, das estruturas, e eu acho que isso é um ponto-chave, né? Porque se tivesse, talvez a gente perdesse o foco. Eu acho que o que faz as empresas hoje darem muito certo é como eu uso muito dessa visão de produção de conteúdo, de educação. Cara, é importante você ser muito claro na sua proposta de valor. A partir do momento que eu começasse a oferecer um monte de coisa, eu sinto que em termos de go-to-market isso parasse de ter tanto efeito, talvez. Que aí já viraria um negócio multiproduto, muito complexo, que era difícil de posicionar. Então, para mim, assim, além de todas as questões de PNL, estrutura e estratégia diferente, né? Uma ser mais agressivo, investimento, outra ser bootstrap, tem essa questão do go-to-market também, e eu acho que onde eu mais posso ajudar as empresas hoje é justamente com essa audiência, porque eu viro meio que uma maquininha de geração de demanda ali, né? Você está na operação das três ou hoje você está mais no estratégico? Como que você divide seu tempo entre as empresas? Legal. Hoje, aqui ocupa mais meu tempo a GetDemo, que é a maior, né, de todas, então lá eu tenho a posição de CEO mesmo. Na SalesBud, o CEO é o meu sócio, então ele está 100% na operação da SalesBud. E na Grow tem um outro sócio também, né, mas a Grow tem uma operação bem mais enxuta, tá em inicial, como eu falei, ainda nos 50 mil de MRR. Ali eu não estou na operação, tá? Então eu acabo transitando mais entre GetDemo e SalesBud, principalmente mais na GetDemo, porque é onde eu tenho o papel hoje de CEO, né? Então, legal. Mas de certa forma, onde eu estou ajudando, né, diretamente as empresas é principalmente nessa visão de ser quase que um canal para elas, né? Porque é onde gera 85% da demanda. Se a gente fosse chutar, assim, a cada 10 posts que você faz no LinkedIn, quantos você fala falando de alguma empresa ou indiretamente fazendo propaganda a elas? Cara, essa é uma pergunta muito boa, porque ela depende muito dos resultados que a gente está tendo de geração de demanda. Então, deixa eu te falar qual que é a minha estratégia. Eu já sei para cada empresa quanto que eu tenho que gerar de reunião para conseguir bater a meta de vendas, né? Então, por exemplo, a GetDemo hoje precisa de 250, a SalesBud hoje precisa de 150. Então, o que eu faço? Obviamente, né, tem o meu canal aqui, tem LinkedIn Ads funcionando, tem outras coisas que estão em torno ali de mim, mas basicamente o que eu preciso fazer ali se eu vejo que a meta está distante, eu começo a forçar muito em post de fundo de funil, porque aí eu começo a capturar aquela demanda que eu estou educando há muito tempo. Quando eu vejo que as metas estão sendo batidas, eu começo a focar em topo de funil. Então eu começo a tentar atrair novas pessoas para a audiência, para se conectarem comigo, porque querendo ou não, ninguém engaja em post de produto. Post de produto, você pega aquele cara que já está engajado e o cara clica. Então, se dá você 10 likes o post ali, né, que você faz. Né? Exato. Então, se você for olhar meu conteúdo, você vai falar, pô, o cara às vezes fica 15 dias só topo de funil. Aí do nada ele fica 4 dias insuportável só falando de produto. Por quê? Porque eu já sei que eu tenho um cara que está me acompanhando há 1 ano, 2 anos, 6 meses, 3 meses que seja. Então eu uso essa inteligência de ficar oscilando para eu conseguir sempre ter novas pessoas entrando lá em cima do meu funil, que eu sei que daqui 6 meses vão converter, enquanto outras eu vou forçar a captura delas, porque elas já estão engajadas, e eu sigo assim, né? Então é meio que nessa linha. Todo mundo que me pergunta isso, eu falo, cara, varia muito do momento, né? Cara, eu não sei como que você tem tanta criatividade, assim. Qual que é o seu processo de inspiração, assim, pra você arranjar tanta ideia pra postar? Porque, porra, postar conteúdo pra 3 empresas e ainda ficar mudando topo, fim é um trampo. Eu nunca repeti um conteúdo na vida. Quem olhar lá pode pegar todos os meus conteúdos. Eu nunca repeti, nunca. E, cara, não tem um processo extremamente bem estabelecido. Chega, sei lá, na telha, 8, assim, 9 né? horas da noite em casa, eu sei que amanhã eu vou ter que postar 2 conteúdos. Aí eu vejo lá como é que estão os resultados de geração de demanda. E eu vejo lá, por exemplo, né, SalesBud, a gente precisa gerar mais reunião. Vou tocar pau aqui de coisa falando de SalesBud, né? Então eu meio que uso esse processo de priorização. Então literalmente tão conectado aos resultados de venda da minha produção de conteúdo que o meu conteúdo vai variar de acordo com como a gente tiver de resultado ali dentro da operação, né? Como que você mede a efetividade do seu funil, do LinkedIn, da geração de leads? Quando a gente fala de topo de funil, é por awareness ali, né? Então é impressões. Eu vejo basicamente, sei lá, um post teve 100 mil impressões. Eu consigo ver estatisticamente quantos CEOs, quais mercados foram essas pessoas que viram. Então eu consigo entender se, legal, tá trazendo uma galera qualificada ou não tá trazendo uma galera qualificada. Então esse é um ponto importante. Então isso é como eu mensuro o topo, né? E aí, depois eu tenho uma outra estratégia que é em cima já da galera que fez uma levantada de mão. Então, das levantadas de mão,
Quantas efetivamente são qualificadas? Quantas realmente a reunião aconteceu e quantas foram vendidas, né? Sem muito segredo. Então é um olhar de funil. Se eu vejo que está vindo muito lead desqualificado aqui, eu falo, pô, tem algum problema no meu posicionamento lá. Né? Ou eu não estou alcançando as pessoas que eu deveria. Eu já mudei de estratégia de conteúdo por conta disso. Então, é basicamente nas métricas arroz com feijão. Não tem nada extremamente científico. Ah, legal, cara. Cara, eu queria que você contasse pra gente uma curiosidade que você aprendeu, assim, nessa jornada de Founder-led Growth, né? Que é o que você tem feito, assim. O que são algumas coisas que você aprendeu e você não imaginava que isso aconteceria durante a sua jornada? Cara, acho que se eu parar pra pensar, né, obviamente são bilhões de aprendizados, né? Mas se eu fosse pegar todas as lições que eu tive e resumisse em uma lição só, seria que quanto mais simples, melhor. Eu acho que essa seria a visão. O que eu quero dizer com mais simples, melhor? Porra, pega o seu produto, vai pra frente do cliente, posta o seu conteúdo, mesmo se achar que ele não é bom, não elabora muito, às vezes é melhor você ser você mesmo ali no conteúdo do que você fazer algo mega formal. Então toda vez que eu tentei deixar algo extremamente complexo ao invés de fazer, eu sinto que eu perdi tempo, né? Então eu acho que é aquela visão, chuta a porta, né, primeiro, não tenha medo de fazer e depois pede desculpa. Eu acho que talvez esse seja o maior aprendizado que eu tive como empreendedor, assim. Já teve situação, por exemplo, o segundo produto da GetDemo, como é que ele surgiu? Um cliente nosso que é account aqui, que eu não vou nem falar, né, porque essa história é doideira, pediu pra gente uma solução de tour guide. Ele perguntou se tinha tour guide dentro do produto. A GetDemo cria demo interativa como se fosse um clone do produto, né? E aí eles perguntaram, mas vocês têm isso? Que eles estavam com um fornecedor lá de fora, putos, e pô, pagavam uma grana pra eles. Aí eu falei, temos. Eu já sabia qual que seria o tempo de desenvolvimento. Enrolei ali umas 2 semanas. Porra, fiz o time ficar 2 semanas sem dormir. Lá a gente, desesperado, entregamos o negócio e conseguimos vender. Então, pô, eu acho que 99,9999% dos empreendedores, não tenho, né? Claro, obviamente eu abracei isso porque eu entendi que fazia sentido para a estratégia da empresa, já era algo que eu ia fazer em algum momento, né? Tô falando para todo mundo sair fazendo qualquer coisa, porque aí vai totalmente contra o conceito de SaaS e escalabilidade. Mas eu acho que essa visão de, porra, você dá a cara a tapa, não ter medo do cliente, leva o seu protótipo, posta no LinkedIn do jeito que você achar que tem que postar. Pra mim, esse é o maior aprendizado que eu tive. E toda vez que eu sinto que eu tô complicando alguma coisa, eu tento voltar nessa lição pra depois ver como é que eu posso deixar isso mais simples e mais prático. Normalmente, Enterprise e Corporate, eles não costumam comprar por impulso, né? Diferente de um comportamento de uma PME, às vezes, ou de um B2C, né? Então, como funciona esse processo? Porque hoje você vende exclusivamente para Enterprise, né? E Corporate nas suas empresas, né? Eu tenho o meu segmento transacional, que a gente chama de segmento SMB, né? Que são startups ali, que tem seus 15 até 60 funcionários, mais ou menos. Aí eu tenho o segmento, que a gente chama Enterprise, mas não é o Key Account, né? O Enterprise são empresas ali de 60 até seus 300 funcionários, startups. E a gente tem as Key Accounts mesmo, que aí são as empresas gigantescas, que aí é uma TOTUS, é uma Senior, é um iFood, né? Aí são empresas maiores. Então na verdade eu estou vendendo para todos os segmentos. A diferença é que eu tenho estratégias diferentes dentro de casa. Majoritariamente hoje eu acabo trazendo o cliente com um ticket baixo e trabalhando ele depois dentro de casa para vender outros produtos, crescer para outras áreas, porque senão fica aquela venda com ticket muito alto, muita linha de aprovação, e aí, cara, fica muito difícil entrar no Key Account. Então, eu aproveitei que eu criei uma audiência aqui, eu vi que decisores dos Key Accounts estavam vindo atrás de mim no LinkedIn, eu estava chamando a atenção deles, falei, cara, vou aproveitar isso, vou entrar, não vou gerar fricção e vou depois... E demorei um pouco para conseguir desenvolver novos produtos e tal, começar a trabalhar essas contas muito bem, porque a gente sabe que o difícil do Enterprise é você trazer para dentro de casa. Depois que você traz, você consegue trabalhar isso muito bem, né? E entrando dentro da ideia de comunidades, assim, né? A sua comunidade, ela tem quanto tempo agora, Matheus, que você criou ela? Cara, faz uns 3, 4 meses. Eu fiz aquele post no LinkedIn, ele bombou, falei, puta, vamos criar a comunidade. Tá, mas o que vai ser a comunidade? Já separei uma parte do marketing da GetDemo, falei, tá, agora você é Community Manager aqui da comunidade. Parabéns, foi promovido. Exatamente. Aí, o que a gente organizou? A gente falou, cara, tá, como é que a gente vai iniciar a comunidade? Porque a gente sabe que a comunidade pode ser algo extremamente complexo, robusto, inclusive ser uma empresa. Mas, com os recursos limitados, inclusive de tempo, né?
A gente falou, cara, vamos tentar fazer algo simples, mas que gere valor para as pessoas? Vamos. Então a gente separou numa iniciativa ali de podcasts e webinars, e a gente só traz gente pica. Então, pô, a gente teve com o CEO da NSTech, com o Vasco, que é um cara, pô, gigante no mercado. A gente vai ter agora com o Alexandre Apendino, que é o VP da TOTUS. Então a gente está fazendo uma linha de webinar com uma galera que não costuma falar para o mercado, não é uma galera que você vê em todo podcast, né? Uma galera que, pô, tem uma agenda foda. Então a gente está aproveitando do nosso networking, dessa imagem que a gente tem ali no LinkedIn para conseguir trazer uma galera que não costuma falar para o mercado para a mesa. A gente tem a roda de conversa semanal que a gente junta founders e elenca um tema e todo mundo troca experiência. Então tem às vezes 50, 70 pessoas e, cara, é bizarro assim, porque você fala, 50, 70 pessoas num call, né? O que é isso? Cara, a gente consegue gerar uma linha de trazer um tema, aí traz um dado, uma provocação, todo mundo começa a contar, troca experiência, é bizarro, assim, é um nível altíssimo que eu nunca tinha visto em nenhum tipo de comunidade. Qual que é o esforço disso? Cara, é 1h30 por semana que a gente junta os founders, aí a gente tem as nossas newsletters que compila isso, o YouTube que pega essas gravações. Então, assim, a gente montou uma visão de comunidade ali, que eu acho que gera muito valor, né? Hoje em dia, pô, comunidade é um puta canal para você se aproximar, e foi basicamente nessa linha aí que surgiu a questão da comunidade, né? E eu vejo que isso aí, cara, é um caminho sem volta, né? Você vê, pô, a tua comunidade, por exemplo, super forte, você vê outras empresas também que estão deixando de se posicionar como empresas e se posicionando como comunidade, então eu vejo que é um movimento sem volta no mercado. Você já conseguiu medir de alguma forma o ROI que você tem da comunidade, assim, seja em termos de branding ou o próprio retorno financeiro mesmo? Cara, é um pouco difícil ainda de mensurar isso, mas a gente sabe que tem muito lead com origem em comunidade. Então o cara entra na comunidade, ele me vê lá tocando uma roda de conversa, por exemplo, depois ele vai atrás do que eu faço. Então aquele flywheel B2B que, cara, o cara já viu no LinkedIn, ele vê um post de comunidade, ele entra na comunidade, aí ele começa a criar um relacionamento, aí ele, pô, acompanha meu conteúdo, aí ele acaba vendo o que é a empresa, depois ele acaba comprando. Eu acho que principalmente o ROI da comunidade hoje, ele tá nas portas que ela me abre, então eu consigo, pô, você vê a galera que participa da comunidade hoje, tem uma galera, porra, muito foda ali, que não costuma ser uma galera que tá... uma galera acessível, então isso ajuda muito no networking, abre porta não só de negócio, mas para outras. Por exemplo, muita gente fala, porra, animal esse bate-papo hoje, vem gravar um podcast aqui. Então isso se estende não só para mim, mas para todos os participantes que estão ali dentro, né? Já vi caso de gente falando que, pô, um tava lá numa conversa e contou um case, e aí os caras se aproximaram, fecharam um negócio, e aí aquele efeito que isso é legal, né? Ganhando, né? Acho que a comunidade é um negócio para todo mundo sair ganhando efetivamente. Claro que você, como o host ali, né, da comunidade, você acaba se destacando, mas no fim do dia você tá gerando um ecossistema que vai se favorecer de todos os lados, né? Que é um pouco diferente de um conteúdo que uma empresa posta hoje, que só quem favorece, de certa forma, é a empresa, né? Totalmente tendencioso. Você já ouviu falar de um funil chamado ACP, por acaso? Não. É mais ou menos o que você faz hoje, assim, né? Tipo, ACP significa Awareness, Community, Products. Então, você faz awareness, né, através de LinkedIn, outras redes sociais, você joga as pessoas para uma comunidade e você cria produtos ao redor das pessoas, né? Seja na comunidade ou do conteúdo, assim, né? Não conhecia a sigla, a teoria sim. Então, é bem legal, assim. É um pouco parecido com a estratégia que a gente faz aqui. E você já pensou em entrar no mercado de infoproduto, fazer um... Porque você tem uma experiência bacana, assim, né? Você poderia vender esse seu conhecimento, você já tem audiência, a distribuição existe, é uma forma de fazer caixa, né? O que você pensa sobre isso? Cara, eu já pensei, mas assim, hoje eu acho que eu tô mais no jogo de construção de equity. Eu tenho certeza que se eu usar meu canal hoje para vender um curso, eu vou conseguir vender. E eu acho animal quem faz, e eu quero fazer em algum momento também. Inclusive, talvez até logo mais pense em fazer algumas pílulas de conhecimento, um negócio talvez não tão elaborado, mas pô, para gerar alguma coisa ali, eu acho que faz sentido. Hoje, por conta da minha rotina de maluco e um monte de empresa, eu sinto que é a minha fase talvez de focar mais na construção de equity para depois talvez vir numa linha de infoproduto. Ou talvez a própria comunidade ser uma forma de gerar infoprodutos de maneira natural, não sei. A questão da evolução da comunidade é algo que ainda não está totalmente clara na minha cabeça, mas é que eu vejo... É muito cedo ainda, né? Mas eu vejo que ela pode criar algumas vertentes importantes que talvez gerem isso que você comentou, né? Então, é um universo legal, assim, acho bacana, mas acho que pensando nas minhas prioridades e timing, não é onde eu tô botando mais foco, sabe?
E a sua ideia com as suas empresas, você tem, vamos entrar um pouco na esfera de visão, assim, o que que você pensa para os seus business, assim? Você pensa em exit lá na frente ou em transformar eles em cash calls, assim? Qual que é um pouco do caminho que você imagina? Cara, exit com certeza, para todos eles, independente da estratégia que eu tenha para cada um, né? Porque como eu comentei, um tá mais acelerado, captação, o outro é bootstrap, gera bastante caixa. Então, eu acho que o que é legal, né? Quando você tem a possibilidade de equilibrar esse mundo em várias empresas, eu, por exemplo, consigo arriscar muito mais em uma, porque uma me gera caixa, por exemplo, né? Então, eu consigo ter mais elasticidade hoje para, pô, se eu decidir fritar muito em uma agora, tenho quem vai pagar minhas contas, entendeu? Então, isso é muito legal. Mas o futuro, com certeza que eu vejo, seria vender essas empresas para players ali que a gente complementasse o ecossistema de alguma forma. Players, por exemplo, que estiverem interessados, vamos supor, pô, você pega os big players de CRM. Cara, com certeza essa automação toda que a gente fez de preenchimento automatizado, né? É um negócio que gera valor para eles, eles vão ter que desenvolver. Eles não vão desenvolver por conta própria, eles vão buscar outros players. Legal, isso já pode ser uma saída para Sales Bud. A GetDemo, porra, tem quase 400 clientes de SaaS B2B entre todos os grandes do Brasil. Se alguém quiser se fortalecer nessa categoria, principalmente que tem outras soluções de marketing, porra, animal, já é uma puta carteira para adquirir. Então, eu vejo esse caminho mesmo, até porque assim, cara, eu acho que isso que eu construí, a comunidade, a audiência, é algo que eu quero levar para sempre e depois ir plugando outros negócios, né? Negócios que eu esteja diretamente envolvido, que eu seja investidor, parceiro. Então, eu não tenho apego aos CNPJs de certa forma, né? Eu tenho apego a essa tese macro que eu vejo e os negócios fazem parte dela. Se no momento eu fizer um exit de alguma delas, o capital vai ser utilizado provavelmente para eu reinvestir nesse ecossistema e por aí vai, né? Então, uma visão, eu acho que é legal porque é uma visão mais ampla, você não fica tão, nossa, produto, CNPJ. Não, o mercado pode mudar, né? E o canal, para mim, é a coisa mais valiosa que se pode construir na era que a gente está. Ah, legal. Isso responde muita dúvida que eu recebo das pessoas, tipo, pô, mas eu vou começar a produzir conteúdo e eu vou ficar falando daquela empresa e tal, e elas acham que elas vão criar uma autoridade que vai ser vinculada à figura corporativa, quando na verdade não vincula, é alguma coisa sua que você vai carregar para todos os seus business, né? E eu vejo muita gente preocupada com isso. Legal, cara, nossa, muita coisa bacana, assim. E agora uma curiosidade de empreendedor para empreendedor, assim, como você organiza o que é prioridade para você no dia, assim, né? Tipo, o que é prioridade para você? E normalmente você costuma ter muitas atividades no dia ou você pega 3 coisinhas para fazer naquele dia? Tipo, fim de curiosidade mesmo, assim. Legal. Cara, essa é uma boa pergunta e até assim, aqui é vida real. Então eu acho que eu sou até uma pessoa que eu precisaria me organizar melhor, assim, eu tenho uma dificuldade de organização. Eu sou aquela pessoa que às vezes acorda num dia com uma ideia e fala, caralho, eu preciso fazer essa ideia acontecer, aí no dia seguinte, então eu tenho que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas eu acho que todo empreendedor, ele é um pouco assim, né, entusiasta. Eu acho que assim, em primeiro lugar na minha rotina, uma coisa que eu sempre pego, independente do que aconteça, a prioridade é produzir conteúdo. Porque se eu paro de produzir conteúdo, cara, é assustador. Se eu fico 3 dias sem produzir conteúdo, isso vai mudar o resultado do mês lá no final do dia. É bizarro isso. Então, cara, para mim a prioridade primária, né, é sempre produção de conteúdo. E aí os demais eu vou organizando de acordo com, cara, os incêndios que estão pegando. Então, obviamente tem incêndio acontecendo, né? Eu tento também priorizar semanalmente, sem falar, cara, preciso almoçar, jantar, happy hour com pelo menos 2 clientes, porque agora eu estou indo numa linha enterprise, então eu preciso, né, aumentar esse relacionamento. Então é um negócio que antes eu não fazia, agora eu comecei a fazer. Cara, e outras coisas também, né, que às vezes acabam, por exemplo, se uma das empresas a gente está com um problema para gerar demanda, cara, eu vou cair de cabeça ali e vou tentar resolver esse problema. Então a vida fica meio entendendo o que está acontecendo e, cara, priorizando onde eu sei que eu posso ser mais efetivo. Por exemplo, onde eu vou ser mais efetivo hoje? Produzindo um post no LinkedIn que eu sei que vai atingir 100 mil pessoas ou fazendo uma reunião comercial? Cara, tá fácil escolher, né? Então, é um pouco disso, né? Você tem que comprar suas brigas, mas acho que é legal que hoje a gente está num estágio já que, cara, eu tenho um time bem estruturado, então já me dá um pouco mais de fôlego, né? Porque quando você tá bem no início do início, o founder ainda fica muito ferrado com, atender cliente, vender propriamente dito, né? E, agora eu já passei dessa fase, tô conseguindo ter um pouco mais de inteligência, mas tô aprendendo também a lidar com isso, né?
Você tá fazendo uma transição ali de founder meio que para executivo, assim, de certa forma ali, porque agora você tá na linha de frente, mas também não tá lá no dia a dia preenchendo CRM, que na verdade você nem precisa mais preencher CRM, né? Porque... Mas, cara, muito legal, velho. Cara, a gente tá caminhando pro fim. Eu gostaria que você falasse um pouco assim. A gente tem muito empreendedor de início de jornada que faz parte da minha audiência. Muita gente que tá começando ou buscando inspiração. O que você daria de conselho assim pra galera que tá entrando nessa jornada de construir uma startup, ou ter múltiplas empresas, construir equity no final do dia, né? O que você deixa de mensagem pra galera? Boa. Legal. Até depois que eu falar isso, galera que estiver assistindo vai ver um post que eu fiz esses dias, acho que faz uns 2 dias atrás, que é como construir uma startup em acho que 25 passos lá que eu coloquei. Eu vi esse post, Que eu resumo muito bem o que eu vou falar agora, mas cara, o que eu vejo, tá? Eu acho que assim, para quem quer construir muitas empresas ou quem quer construir uma, cara, primeira coisa, vai empreender em alguma coisa que você sabe, que você já viveu, né? Eu empreendo no mundo de marketing e vendas porque eu já sofri esse mundo por muito tempo, né? Então eu já fui o meu potencial cliente, vamos chamar assim. Então fica muito mais fácil você saber falar a língua. Porque imagina, sei lá, se eu quisesse empreender no mundo da saúde, cara, esquece, tem que aprender tudo, não é saber a dor, ia ficar muito refém de pesquisa. Então eu acho que esse é um ponto importante, cara. Vai empreender onde você sabe. Valida rápido, não tenha medo de falar com o cliente. Então, assim, cara, é o que a gente falou no começo desse podcast. Vai para cima, pega um slide, faz um slide porco ali, leva para o cliente, conta uma ideia para o cliente, se for, chama ele num call. Hoje, cara, é muito fácil. Vai no LinkedIn e fala, sou empreendedor, você seria meu potencial cliente, quero só ouvir teu feedback, será que você pode me ouvir 15 minutos? Eu fiz isso no começo, todo mundo topa essas coisas, sabe? Então, acho que, cara, não ficar pensando em criar um produto. Esses tempos eu fui dar uma mentoria lá para uma aceleradora e eu vi que tinha muito founder que estava 1 ano e meio construindo produto e nunca falou com o cliente. Eu falei, cara, que isso, velho? Então, acho que esse ponto ele é extremamente importante, não tenha medo disso, porque é uma coisa muito normal a galera querer ser perfeccionista, já tem que chegar com tudo pronto. Não fica com essa cabeça, não fica. O outro ponto é, cara, nicho. Eu acho que o nicho hoje ele é um negócio extremamente importante. Se você for olhar para o Brasil hoje, todo mundo quer empreender ou na economia real ou nos nichos gigantescos. Não, eu quero resolver um problema, quero criar um CRM, quero criar um chatbot. Cara, para com isso, né? Vai dominar um nicho primeiro, de preferência resolver um problema muito bem. Então, por exemplo, a GetDemo, ela nasceu para o nicho de SaaS, que é um nicho pequeno, e para resolver o problema de demo. Porra, sabe quantas pessoas querem resolver esse problema? Ninguém. E todo mundo tem esse problema. Ou seja, ficou muito fácil para mim, porque ao invés de ter um mercado de 50 milhões de empresas que eu tinha que atingir, eu tinha um mercado de 15 mil empresas que eu tinha que atingir. Então já fica muito mais fácil. 15 mil empresas você adiciona no LinkedIn em 6 meses, se você quiser, né, as personas. Então é um mercado muito mais acessível. O problema das demos foi o primeiro problema que a gente resolveu, e resolveu bem. Depois a gente foi criando outros produtos, né, para resolver mais problema e criar receita. Se eu tivesse tentado refazer, e eu vejo muita gente querendo fazer um produtão gigantesco, já quebraria a cara muito provavelmente, né? Então eu acho muito legal o que você traz do micro-SaaS, por exemplo, porque o micro-SaaS, ele bate muito nessa tecla do nicho, no problema único. A GetDemo nasceu praticamente como um micro-SaaS. A única diferença é que a gente optou por transformá-la num SaaSão, mas ela poderia ter virado outros micro-SaaS, né? Então acho que esse ponto ele é super importante, do nicho, do foco, da velocidade, validar rápido, e como é um problema, normalmente você consegue resolver isso rápido, tecnologicamente falando. Se for muito complexo, você já não está resolvendo um problema único, você está resolvendo provavelmente outros ou alguma coisa, né, que seja o buraco mais embaixo. E cara, acho que por fim, assim, né, essa questão que você falou de muitas empresas, né, e isso é uma coisa que todo mundo me pergunta. Cara, pensa o seguinte, você até pode abrir muitas empresas, assim como você pode criar muitos produtos, mas foca em um único ICP. Então, por exemplo, vamos supor que eu fui lá, vendi para o Bruno aqui uma solução X. Cara, os outros produtos que eu criar eu tenho que vender para o Bruno também. Não que em algum momento você virar um monstro, você possa quebrar em várias empresas e ter heads de BU que vão olhar para mercados diferentes, mas cara, você já ganha muito quando você já tem uma audiência única e você pode vender vários produtos e você ganha capilaridade dentro do cliente. Eu acho que esse ponto ele é bem importante também, né? Antes de você querer abrir várias empresas, resolve bem um problema e depois vai crescendo com outros produtos ou outras empresas, aproveitando dessa audiência, dessa carteira que você criou. E, cara, acho que tem mais um ponto que é legal também, que é uma
coisa que eu converso bastante com um empreendedor, que a galera sempre fica muito naquela de VC, captar investimento. Isso é uma coisa que me incomoda um pouco, porque quando eu levei a GetDemo para os VCs no início, todo mundo pisou em mim porque falou assim, esse mercado é pequeno, esse negócio é nichado, quero um mercado grande, quero não sei o quê. Eu falei, beleza. Né? Eu caguei porque eles estavam falando e fiz o negócio e deu certo. Hoje em dia, tem uma margem de lucro gigante, tem uma empresa que, né, a maior delas está com 500 pau de MRR, é tudo que o VC quer para entrar para fazer um round. Hoje em dia, cara, engraçado, né? Eu ignorei e o negócio deu certo. Muito provavelmente eu vejo muito empreendedor entrando nessa de não, para captar dinheiro precisa de mercado gigante, mercados que você nem vai ser capaz de conseguir chegar. Então eu acho que essa questão ela é importante também. Hoje você conseguir começar no nicho permite que você comece com menos dinheiro, você começar resolvendo uma dor, permite que você precise de menos grana também para investir. Você investir no seu canal orgânico, LinkedIn, por exemplo. Cara, eu criei um canal orgânico lá que eu não preciso de milhares de reais de grana para ficar centenas de milhares para queimar em Google Ads, por exemplo, né? Se eu não tivesse o canal, eu precisaria. Então dá para ser enxuto. Eu acho que esse ponto é importante também. Eu odeio quando alguém acha que o legal é captar, né? Quando você fala, tô empreendendo, as pessoas já falam, já captou, como se fosse uma regra, né? Isso não é uma regra, não deve ser. Não que eu seja contra captar, né? Seus budgets a gente captou e acho que tá tudo bem, mas a gente captou porque a gente optou por ser um combustível para acelerar para onde a gente queria ir. A empresa já estava andando, né? Então, enfim, acho que esse é o último ponto que eu colocaria mesmo para a galera aí que está empreendendo, não olha no VC, cara, foca principalmente no cliente financiar a tua operação, e se você entender que você precisa de mais combustível, aí você olha para o VC, mas não pensar no VC para bancar seus experimentos. Acho que esse que é o grande ponto pra galera que tá no estágio inicial, né? Ainda mais nesse momento da história que a gente tá, que você pode montar um MVP ali, testar, montar MVP é muito barato, produzir conteúdo é muito barato, né? Você conseguir ir do 0 a 1 hoje em dia é muito mais barato e fácil do que era, 3 anos atrás, né? 5 anos atrás. Então, eu concordo com você 100%, cara. E eu acho que eu culpo até um pouco o ecossistema que romantiza muito essa história de captação de investimento, né? É como se, você não captou, então você não tá jogando o jogo das startups, né? Você não tá no jogo. Cara, pelo amor de Deus, né, velho? Pelo amor de Deus. É aquela mentalidade, né? Porque assim, se você olhar para 2018, 2019, ali a época que o dinheiro tava jorrando, qual que era a visão, né? A startup, ela captava, mas assim que ela captava, os founders já estavam correndo atrás de outra, porque senão eles tinham X tempo de caixa, porque eles iam morrer invariavelmente, né? Então, aí vira aquela cultura de você vai diluindo seu equity. A gente vê case aí de empresa que foi vendida, por muitos e muitos milhões, até bilhões em alguns casos, e o founder no final do dia já estava com 1% da empresa, 5% da empresa, né? Enquanto, outras empresas que são super enxutas foram vendidas num valor inferior, mas, cara, geravam caixa, o founder ainda tinha, quase todo o equity, né? Então, não dá para botar um glamour gigantesco nisso como se fosse o único caminho, né? Possível. Eu concordo, cara. Cara, muito legal o papo. Você quer fazer um jabazinho sobre seus negócios, pro pessoal te encontrar também? Boa. Cara, não, acho que para quem assistiu aí, galera de SaaS B2B, que é founder, né? Acho que é a grande parte aí do pessoal que viu. A gente tem a comunidade lá, SaaS BR Club, galera que quiser consumir conteúdo, tem várias rodas de conversa com founder de todos os níveis. Não é um negócio que a gente cobra, então vai ser super legal receber todo mundo lá também, quem tiver interesse. E é isso, cara. Acho que também te agradecer aí, Bruno, pelo convite, papo sensacional, né? A gente, como falei no começo, a gente já acompanhava o conteúdo um do outro, acho que a gente concorda em vários pontos. Então, 100%. Super bacana aí. Cara, brigadão aí pelo seu tempo, que eu sei que ele é sagrado. E obrigado de novo por participar do programa. E, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta pro Matheus, podem fazer aqui embaixo nos comentários, ou vocês podem fazer diretamente pro Matheus no LinkedIn, o Matheus tá sempre ativo lá. E, Matheus, cara, brigadão, viu? Tamo junto aí sempre. Tamo e a junto. gente se vê num próximo, daqui uns meses. Valeu, gente. Bruno. Até mais. Valeu.